Você já se sentiu cercado por problemas tão grandes que pareciam leões prontos para te devorar? Já enfrentou momentos em que sua fé foi testada ao limite? Imagine ser jogado em uma cova cheia de leões famintos e sair de lá sem um único arranhão. Parece impossível, não é? Mas essa não é apenas uma história antiga. É um testemunho real do poder de Deus. Hoje você vai descobrir como a fé inabalável de um homem mudou a história e provou que quando confiamos em Deus, o impossível acontece. Fique comigo até o final, porque esta história pode transformar a forma como você encara os desafios da sua vida. Um homem de fé em terra estrangeira. Daniel era um homem que se destacava em tudo o que fazia. Desde jovem havia sido levado cativo para a Babilônia, mas mesmo estando longe de sua terra natal, nunca se esqueceu de seu Deus. Seu caráter íntegro e sua sabedoria fizeram com que ganhasse a confiança dos reis. E ao longo dos anos, ele subiu de posição até se tornar um dos mais importantes conselheiros do reino. Com a ascensão do rei Dário, Daniel foi escolhido como um dos 3 administradores principais do Império Medo-Persa, governando sobre 120 sátrapas, que eram os governadores das províncias. Mas o que mais chamava a atenção em Daniel não era apenas sua inteligência, mas sua lealdade inabalável ao Deus de Israel. Ele não se corrompia, não aceitava subornos, não buscava poder pelo poder. Sua vida era um reflexo de sua fé, e isso incomodava muitas pessoas ao seu redor. Os outros governantes, cheios de inveja, começaram a procurar uma maneira de prejudicá-lo. Vasculharam sua vida, suas decisões, suas finanças, mas não encontraram nada de errado. Daniel era irrepreensível. Foi então que tiveram uma ideia: atacar aquilo que era mais precioso para ele, sua fé. A conspiração dos invejosos. Os príncipes e sátrapas se reuniram e foram até o rei Dário com um plano astuto. Eles o bajularam e sugeriram que fosse criada uma nova lei. Uma lei que engrandecesse a autoridade do rei. Segundo essa lei, durante 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer petição ou oração a outro deus ou homem, senão ao próprio rei. Qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Dário, influenciado pela bajulação e sem perceber a armadilha que estava sendo montada contra Daniel, assinou o decreto. De acordo com as leis dos medos e persas, uma vez assinado pelo rei, nenhum decreto poderia ser revogado, nem mesmo pelo próprio monarca. Os conspiradores estavam satisfeitos. Agora tinham certeza de que conseguiriam derrubar Daniel. Afinal, ele jamais deixaria de orar ao seu Deus. A escolha de Daniel. Daniel tomou conhecimento do decreto. Ele sabia que aquilo era uma armadilha. Sabia que sua vida estava em risco. Ele poderia ter decidido orar em segredo, em silêncio, sem que ninguém percebesse. Mas ele sabia que sua fé não era algo negociável. Então, como fazia todos os dias, subiu até seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém, ajoelhou-se e orou. 3 vezes ao dia, sem esconder sua devoção, sem medo das consequências. E foi exatamente isso que seus inimigos esperavam. Eles o observaram atentamente, e assim que confirmaram que Daniel continuava orando, correram para denunciá-lo ao rei. O rei aprisionado por sua própria lei. Quando Dário soube da acusação contra Daniel, percebeu tarde demais que havia sido enganado. O rei gostava de Daniel. Ele sabia que aquele homem era fiel, justo e íntegro. Tentou de todas as formas encontrar uma maneira de salvá-lo. Passou o dia inteiro procurando uma brecha na lei, mas nada podia ser feito. Os governantes voltaram a pressioná-lo. Lembraram-lhe que, segundo as leis dos medos e persas, um decreto real não poderia ser revogado. Sem saída, o rei foi obrigado a dar a ordem. Daniel deveria ser lançado na cova dos leões. Mas antes que fosse levado, Dário olhou para ele e disse: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Daniel foi levado até a cova. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada e o selo do rei foi colocado sobre ela, garantindo que ninguém interferisse.
Uma noite de silêncio e angústia. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele recusou comida, não quis ouvir música e passou as horas atormentado. Enquanto isso, Daniel estava dentro da cova, cercado por leões famintos. Qualquer um que fosse jogado ali teria uma morte rápida e brutal. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. No meio da escuridão, um anjo do Senhor desceu à cova. Com um gesto, fechou a boca dos leões. Eles que antes eram feras famintas, agora se deitavam em silêncio ao redor de Daniel. Ele não estava sozinho. Deus estava com ele. O milagre do livramento. Ao amanhecer, antes mesmo do sol nascer, o rei Dário correu até a cova. Sua voz tremia quando chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrou dos leões? Por um momento houve silêncio. Mas então, de dentro da cova, uma voz forte e tranquila ecoou: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui achado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não cometi crime algum. Dário ficou imensamente feliz. Ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e para espanto de todos, ele não tinha sequer um arranhão. A justiça de Deus. Os conspiradores que haviam tramado contra Daniel agora estavam em choque, mas sua punição chegou rapidamente. O rei ordenou que eles, juntamente com suas famílias, fossem lançados na cova. E dessa vez, os leões não foram impedidos. Antes mesmo de tocarem o chão, foram despedaçados. Dário, então, fez um novo decreto. Mas dessa vez, era um decreto de justiça. Ele ordenou que em todo o Império Medo-Persa, as pessoas temessem e reverenciassem o Deus de Daniel, um Deus que salva, que livra e cujo reino jamais será destruído. Uma história que ecoa. Através dos séculos, Daniel continuou prosperando no reino, servindo fielmente e testemunhando a grandeza de Deus. Essa história não é apenas sobre um homem que sobreviveu a uma noite na cova dos leões. É sobre uma fé inabalável, sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E você? Já enfrentou momentos em que sua fé foi desafiada? O que podemos aprender com Daniel hoje? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas. Deixe seu comentário e lembre-se, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele.